Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre Ezequiel 3, que é a continuação do livro do capítulo 2. E diz assim: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu comi e na minha boca me era doce como mel. Por que que Ezequiel fala que aquele rolo, aquele livro que ele comeu era doce como mel? É porque as palavras que nele estavam escritas eram palavras inspiradas por Deus. Eram palavras que traziam ensinamentos e exortação com amor. Embora a desobediência do que estivesse escrito fosse amargo, porque, como diz que por fora, ele era cheio de ameaças, ele era cheio de lamentações, de suspiros e de ais, como nós vimos no capítulo anterior. Então, o livro era doce quando chegou à boca de Ezequiel, porque ele era cheio da unção, era a palavra pura do Senhor que ele alimentaria o corpo e a alma. Mas ao mesmo tempo seria amargo, uma vez que ali também trazia os ais, as condenações, os desafortunos pelos quais as pessoas de Israel iriam passar por eles. Aí Deus fala sobre o comissionamento do profeta, que se deu da seguinte forma: diz-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, quer dizer, as palavras que estão contidas no rolo. Tu não és enviado a um povo estranho, de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, quer dizer, ao povo da sua própria língua, ao povo que fala palavras que ele já conhece. Se fossem povos de estranho falar e de língua difícil, te dariam um ouvido, porque os de fora, eles escutam mais o que a gente quer dizer do que aqueles que são da nossa própria casa, da nossa própria carne, fazem parte do nosso vínculo. As pessoas podem observar, sempre o de fora, ele é mais ouvido, mais respeitado do que aquele que faz parte daquela comunidade. Mas a casa de Israel não te dará ouvido, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Quer dizer, aqui na testa dela, ela decidiu, que é a base do conhecimento, segundo eles, ela decidiu que não quer ouvir, que ele é sábio, ele entende tudo. E eles são duros de coração. Quer dizer, eles não se importam com o que os outros vão falar, não se importam com o que Deus tem a mensagem de dizer. Eles, com sua sabedoria, decidiram que não vão dar ouvidos e não darão. E com seu coração decidiram que não vão se inclinar a ouvir aquilo que Deus quer ouvir e não vão se inclinar. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, porque são casas rebeldes. Uma vez que Deus já sabia que eles estavam preparados com dureza de coração e com a fronte obstinada, quer dizer, já decidido a não aceitar nenhuma correção de quem quer que fosse, o Senhor fez com que a fronte de Ezequias fosse mais dura ainda do que a do povo de Israel. E que o coração dele fosse mais obstinado a obedecer ao Senhor do que o deles em não obedecer. Porque o Senhor é quem estava preparando Ezequiel. Disse o filho do homem: mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar,
e ouve-a com teus ouvidos. Vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e ouçam ou deixam de ouvir. Fala com eles e diz-lhe, assim o Senhor, diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito e ouvi uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Quer dizer, Ezequiel recebeu a ordem. Ele vai lá e diz que ele está falando em nome de Deus, mas que Deus já vai endurecer o ouvido deles e o coração. Agora, o importante é Ezequiel cumprir o papel dele de profeta, de boca de Deus. E se Ezequiel cumprir a parte dele, Deus já está satisfeito, porque ele sabe que aquilo trará alguma consequência. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam uma nas outras, e os barulhos das rodas juntamente com ele, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Quer dizer, embora ele soubesse que tudo iria acontecer segundo o dizer do Senhor, ele estava com o coração agitado. E ele estava amargurado com isso porque ele sabia que a missão era grande. Porque ele falaria, o povo não ouviria, mas seja qual fosse o resultado, ele seria responsável pelo resultado que sobreviria àquele povo. Ele tinha a certeza do tamanho da missão que Deus tinha entregue a ele. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio. Tel Abib é a cidade, que habitavam junto ao rio Quebar. E passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Lembra-se, Ezequiel ficou atônito, mas Deus já tinha falado com ele para ele não temer as palavras que ele ouvisse, não temesse se fossem elas sarças ou espinhos, e que não temesse o lugar onde ele habitaria, mesmo que fosse junto com escorpiões, porque Deus ali o guardaria. Aí o atalaia de Israel, que é Ezequiel, ele fala assim, findos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir de que ele vai morrer se ele cometer aquilo que ele estava cometendo, do seu mau caminho para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá da sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Quer dizer, Ezequiel tinha uma missão extremamente importante. Ele tinha que falar o que Deus mandasse ele falar, porque se ele não falasse e aquela pessoa viesse a morrer, Deus ia cobrar o sangue daquela pessoa das mãos de Ezequiel e ele seria condenado. Mas se ele falasse com aquela pessoa que estivesse pecando e ela não se arrependesse, uma vez que ela já foi advertida por Ezequiel, as mãos dele estariam limpas. Ele não seria responsável por aquela morte. Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado,
morrerá, e suas justiças que praticara não será lembradas, mas o seu sangue será lembrado na tua mão, eu o requererei. Porque Deus, Ezequiel tinha que cuidar daquele povo. Ele tinha que falar qual que era o pecado que ele estava cometendo. Ele se alimentou do rolo do Senhor, quer dizer, ele se alimentou da palavra de Deus. Então, ele sabia o que é que a palavra instruía, o que a palavra de Deus exige que a pessoa faça, como ela ande, como ela se porte, a que Deus sirva, a que Deus não sirva, aonde vá, onde deixe de ir. Porque a palavra fazia parte dele. Mas se ele não advertisse, é porque ele não se alimentou bem daquela palavra. E uma vez que ele não assumiu a responsabilidade de se alimentar bem daquela palavra, o mal que vier a quem não foi avisado, este mal vai ser requerido da mão de Ezequiel. No entanto, se eu te avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Tanto a perdição quanto a salvação do povo de Israel era uma obrigação de Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio dele. Quer dizer, vão prendê-los, vão fazer mal para ele. Então, antes que eles façam mal a ele, o Senhor já está avisando a Ezequiel para correr para casa, que é para ficar guardado lá, que o Senhor ali dentro da casa dele, o Senhor o livrará. Farei que a tua língua se pegue no teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de o repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Então o Senhor advertiu a Ezequiel que eles tentariam mal contra ele, mas o Senhor o guardaria. E o Senhor estava cumprindo a sua palavra quando mandou ele correr para dentro de casa e se fechar ali por 7 dias, para que ele não fosse pego pelo povo da cidade amarrado e que eles viessem indagar dele coisas e ele viesse falar coisas que o Senhor não disse. Porque só no momento certo o Senhor abriria a boca dele para ele entregar a mensagem àquele povo. Resta apenas a Ezequiel cumprir a palavra do Senhor. E isso nós veremos nos demais capítulos. Eu espero que Deus abençoe. Como nós percebemos, a mensagem é um pouco difícil, porque vira e mexe, ela faz menção aos tais anjos com 4 cabeças, faz mensagem às rodas, que foi dita no primeiro capítulo, e que nós ainda não conseguimos entender o que é. Mas eu espero que no decorrer do livro, essa mensagem seja clareada aos nossos corações e ao nosso entendimento. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém?